noite a todos, é um prazer. Queria agradecer a Dental Cremer a oportunidade e o convite, fiquei muito feliz, lisonjeada. E a gente vai conversar sobre esse tema, né, bem atual, que é sobre a ortodontia digital e o diferencial que é para os profissionais poder oferecer e estar surfando dentro dessa onda da ortodontia digital, né? O que eu preciso fazer, como eu faço para ser um ortodontista digital, se eu estou terminando minha especialização, que olhar que eu tenho que ter, né? Se eu já estou no mercado, a gente sente que precisa, né, responder a essas mudanças e o que fazer. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? É a chamada da nova ortodontia, né? O digital entra como esse diferencial para o ortodontista, então, mas será que é tão novo assim? Será que a ortodontia mudou o raciocínio em cima do tratamento, planejamento, anamnese, controle do tratamento? Será que isso mudou do que a gente já faz e tão bem feito durante tanto tempo? O que é essa nova ortodontia, né? Eu não vou entrar no mérito do histórico, da evolução, porque vocês conhecem isso e também porque não se enquadra aqui, mas a gente vai conversar sobre que essa nova ortodontia já aconteceu algumas vezes. Então, quem frequenta congresso, quem vê os artigos, vê que existem ondas, né? Bractes primeiro, depois faziam os alinhadores analogicamente, né, através de setups e segmentações em modelos e configurações para mudança de posição dentária e configurações para plastificação de placas em cima do modelo de gesso alterado. Então, já existiu um alinhador analógico e isso foi evoluindo, vieram os bractes estéticos, quem em congresso via era só bractes estéticos, cerâmica, vários tipos e marcas e tamanhos, enfim. Depois os autoligados eram os salvadores, né, os mocinhos que resolviam tudo, e agora os alinhadores digitais são o novo queridinho do mercado, né? Qual é a diferença do alinhador digital? O que ele me oferece de diferencial? Ele me dá uma precisão maior, então eu fujo a partir de conseguir um arquivo digital, eu fujo da moldagem, que é desconfortável para o paciente, e isso acaba sendo um atrativo, como também ele me dá uma maior precisão, né, em relação à distorção de material de moldagem, qualidade, tempo de espatulação correta, tempo de vazamento de gesso, o próprio gesso, todos aqueles critérios que tanto influenciam na qualidade dos trabalhos odontológicos de forma geral. Então, o escaneamento, né, o fato de eu ter um arquivo digital, ele me dá muito mais precisão. Apesar disso, ainda é possível escanear o próprio modelo ortodôntico para trabalhar em cima dele. Apesar que vai um pouco contra o fluxo, né, contra a corrente nesse sentido, porque se a ideia é precisão, escanear um modelo né, a partir de um molde, de um vazamento de gesso para obtenção desse modelo, você vai contra o fluxo da ideia da precisão. Mas o planejamento do alinhador, ele acontece através de softwares, né? Então tem empresas no mercado, várias delas, que trabalham com softwares, os mais diferentes softwares, então softwares próprios delas, e muitas delas compram softwares no mercado, que estão disponíveis no mercado para isso. E existe também a possibilidade de você adquirir o software e você fazer o teu alinhador digitalmente dentro do teu próprio fluxo de trabalho de consultório, que é o que a gente chama de in-office, in-house. O fluxo in-office, ele é um fluxo que, quando compara esse valor das empresas, a terceirização dessa movimentação, ele se torna um fluxo bem atrativo para esse mercado. A gente já conversa um pouquinho sobre isso. Aí vocês podem me perguntar, Sibeli, então você está me dizendo que para eu entrar dentro do digital eu preciso comprar um scanner? Eu preciso adquirir um scanner?
eu consigo, o arquivo STL, que é o nome do arquivo universal que o escaneamento com qualquer scanner me dá, eu consigo um STL de diversas formas. Eu posso conseguir através de clínicas de radiologia que adquiriram scanner e estão fazendo isso, e isso tem aumentado cada vez mais, centros de escaneamento, né? Laboratórios que fazem o serviço de scan service, que vão até o teu consultório, escaneiam o teu paciente, ou o teu paciente pode ir até o local e ser escaneado. Isso também está aumentando muito essa disponibilidade no mercado. E também você pode ter o seu próprio scanner. Existem algumas vantagens em você ter o seu próprio scanner. Então, a principal vantagem que eu vejo é a ferramenta de marketing e o controle do tratamento. Assim. Como ferramenta de marketing é muito interessante, porque ele possui, os scanners eles possuem várias ferramentas, vários aplicativos que a gente fala, que são muito atrativos visualmente para o paciente. Primeiro, quando você escaneia, e daí algumas modificações têm que acontecer no teu consultório nesse sentido, você tem que colocar uma tela grande para espelhar o escaneamento nessa tela para que o paciente veja aquilo grande, né, não na tela do teu computador. Então, quando você escaneia e mostra para o paciente, ele se enxerga de uma forma como ele nunca viu. Então, a sensação dele de pertencimento ao tratamento é maior, né? Aquilo é meu, entendi. Você escaneia antes, faz a restauração, faz a movimentação, cirurgia, sei lá, qualquer procedimento, escaneia depois a profilaxia. E mostra isso para o paciente, ele olha e fala, nossa, ele se enxerga, né, de um jeito que ele não está habituado a se ver. Né? Além disso, essa atração pelo visual que todos temos, né, as ferramentas de marketing, elas funcionam também você mostrar para o paciente, dar para ele uma noção visual do que pode acontecer. É uma previsibilidade, não uma promessa. Mas você pode mostrar, se o paciente não gosta de um diastema, eu queria fechar esses pacientes, você vai ali com a ferramenta, escaneia rapidinho, você fecha, consegue inclusive fazer pequenas movimentações, alinhar um marco, mostrar para ele, ó, vai ficar, ou eu posso deixar mais ou menos aproximadamente assim, é uma previsibilidade para você ter ideia do que você quer. Isso para o paciente é muito bom, tem que ser feito com critérios, com cuidado, né, para não virar um compromisso de que vai ficar assim. A gente sabe que a biologia não funciona matematicamente dessa forma, mas visualmente é muito interessante para o paciente. Então, assim, agrega valor na tua consulta inicial também. Você pode começar a cobrar consulta inicial, isso é tão discutido no mercado, né? A indignação de muitos de nós de como que não se cobra consulta, né? A gente gasta tanto numa consulta inicial, luva, tempo, é tudo tão caro, a cadeira tá lá, né? Muitas vezes o escaneamento tem que ser cobrado, então o escaneamento agrega um valor para que essa taxa possa acontecer de uma forma que o paciente receba isso melhor. Esses aplicativos, eles dão para o paciente uma visualização, né, do tratamento que gera uma confiança também na tua proposta de tratamento. Então é muito mais fácil você fechar planejamentos com o paciente quando você mostra para ele algumas condições e ele vê isso, e não simplesmente quando você tenta mostrar no espelhinho, ou você fala para ele, você possui 4 restaurações para trocar uma cárie, sei lá, dá um planejamento, passa para o paciente um planejamento dessa forma. O visual, ele gera uma confiança do paciente de que realmente aquilo vai ser feito, está sendo feito, bem feito e é indicado. Também é algo bem tentador para o paciente nesse sentido, na ideia de fechar o plano de tratamento e ser seu cliente. Outra
vantagem de se possuir um scanner é a comunicação, que ela acontece de forma rápida e fácil. Então, assim, eu posso escanear, eu planejo isso no início do escaneamento e clico que eu quero enviar para determinado laboratório, para determinado centro de planejamento ortodôntico, para um colega para discutir o caso, enfim, para o próprio fluxo do meu software de planejamento. E eu consigo, na finalização do meu escaneamento, clicar em enviar e o arquivo está lá. Então, o boy, trazer, chegar o modelo, a manipulação disso em termos de contaminação, o trajeto, o custo, tudo isso é minimizado. Então, com um clique, você enviou. E daí a central de planejamento já te dá um ok, ou o laboratório já te dá um ok, você recebe isso, ok, seu arquivo foi recebido, estamos trabalhando. Então, isso é muito ágil, né? E é muito fácil de você trabalhar, facilita muito, né? Outra vantagem de se possuir um scanner é aquilo que eu falei no começo, de se ter um controle do tratamento. E lembra que eu falei, a precisão é algo importante no digital. E o controle do tratamento, ele passa a ser mais fácil. Eu vou compartilhar para vocês um videozinho desse caso, de uma ortolingual em que o paciente foi sendo escaneado no decorrer de vários tempos. E o vídeo gerado do acompanhamento desse tratamento, ele é muito importante para a gente entender que eu posso escanear e controlar, sobrepor, fazer um corte, visualizar o quanto teve alteração em cada vez que eu quero escanear. Então, se eu quero, ortodonticamente falando, escanear um paciente a cada 5 meses, 6 meses, sobrepor e observar se as minhas movimentações estão acontecendo da forma planejada. Em outras áreas também, enxertos, lesões de bifração que vão aumentando ao longo do tempo, eu posso fazer um controle do quanto e eu consigo medir isso comparando 2 momentos de escaneamento. Então, aquele paciente que fala para você que está demorando para tirar o aparelho e que ele não vê muita mudança, né, naquele refinamento mais delicado, você consegue, sobrepondo 2 momentos de escaneamento, observar se realmente aquele giro, aquele torquezinho final está acontecendo ou não, né? Então eu vou compartilhar com vocês esse vídeo que eu acho muito legal. Em que eu tenho um escaneamento inicial lá em 2016 e o final em 30 de agosto de 2018. E quando eu clico que eu quero visualizar o vídeo dessa evolução do tratamento, ele gera para mim uma timeline onde ele caminha por toda essa sequência, e isso faz com que eu consiga visualizar o que houve, né, de mudança, de alteração, como era, como ficou, porque às vezes o paciente tem uma memória curta em relação ao tratamento, né? Ele perde a referência de como era. Muitas vezes a gente mostra a pasta para o paciente inicial e ele fala: nossa, eu era assim, eu nem lembrava. Então essa memória curta, ela é suprida aqui, né? Quando você atende criança que tem um desenvolvimento e uma alteração, é muito legal você gerar esse vídeo para o pai e para a mãe, para ele observar o quanto expandiu, nossa, como modificou o arco, como está diferente, como na erupção os dentes foram alternando de posição e se movimentando, crescendo, expandindo. É muito interessante. Então é uma ferramenta de marketing muito acessível, né? Disponível ali se você tem um scanner. Além disso, a manutenção dos arquivos, porque a gente sabe o quanto é complicado, né?
os modelos com o passar do tempo, as pastas. Então, a possibilidade de você ter no seu próprio scanner digitalizar mais as tuas informações dos teus pacientes no decorrer dos anos que já passaram é muito interessante. Então, é possível escanear os modelos de gesso. Nessa tela a gente tem o escaneamento de um modelo de gesso. Então, esse modelo foi escaneado, vai ser arquivado e o modelo pode ser eliminado. Então eu tenho esse escaneamento, e lembrem que é um escaneamento em 3D, então eu consigo movimentá-lo ainda, mexer, visualizar como um modelo isocalado normal, em que eu consigo visualizar ele em todas as faces. O digital me permite essa movimentação em aplicativos de visualização 3D. Então eu consigo ainda observar os meus modelos, né, em todas as faces, e eu não preciso mais tê-los da forma física. Libera espaço, é mais limpo. Essa é uma grande vantagem se eu tenho o scanner ali disponível para mim. Além disso, todos esses escaneamentos, eles é feito um backup de tempos em tempos, então isso fica salvo. É muito mais fácil eu acessar isso anos depois sem ter um arquivo físico, né, me incomodando e ocupando espaço dentro do consultório. E daí eu faço um porém, que também é uma forma de você estar digital, né, ser digital, estar nesse diferencial do mercado, trabalhar essa digitalização de documentação junto com digitalização da parte desde a entrada do paciente na tua clínica, prontuário, software de administração do consultório, radiografia digital, que você não precisa mais ter aquelas cartelas. Então, assim, são coisas que eu posso ir com o tempo transformando e passando por essa curva de aprendizagem, me tornando realmente digital nesse sentido. Então eu consigo ter isso salvo num HD externo ou numa nuvem paga, e eu não preciso me preocupar com a perda disso. Então é possível eu digitalizar documentações antigas, as novas documentações já pedir, quando ele for fazer cefalometria, tele, panorâmica, já pedir, não mais a pasta, mas que esse arquivo venha para mim digitalizado. Então quando o paciente entra na clínica, eu abro uma pasta no computador e o paciente, todas as informações dele é colocado dentro da pasta. Os softwares de gerenciamento, que eu falei para vocês de consultório, muitas vezes estão voltados para a ortodontia no sentido de controle de retorno para alinhador, para brackets. Então você consegue estipular ali no software de quanto em quanto tempo esse paciente tem que retornar, e vira a mensagem do agendamento dele, que é necessário. Então você consegue otimizar tempo e espaço e melhorar essa comunicação com o paciente. Muitos softwares já mandam WhatsApp ou mensagem direto para o paciente, desde que você planeje isso nele. Mas otimiza tempo e espaço, agiliza as coisas e te dá opções, né, possibilidades de você ter mais acesso a mudar a sua sala, transformar o que era antes um arquivo numa região de uma sala de convivência melhor, ou então trabalhar com mais tempo até para a própria funcionária, secretária, que tem mais facilidade em fazer esses retornos, controles, enfim, agendar o paciente de forma correta e sempre comprometida, né? Mas existem várias opções no mercado de empresas de alinhador. E quando a gente olha, você fala, começa por onde, né? Para onde eu vou? Então, eu coloquei algumas que tem no mercado, eu poderia, acho, ter mais umas 2 telas dessa com nomes, de várias empresas. E daí a gente fica com a sensação que você não sabe para onde vai. Quem que eu escolho, né? O que vai me oferecer ou não vai, o credenciamento.
E aí a gente pensa nos cursos de formação de ortodontistas, que como isso é mostrado, né, como o digital é apresentado para o estudante de ortodontia, de forma que você recebe a maioria no seu curso de pós-graduação, uma empresa ou outra que quer fechar um pacote, credenciar você para você começar a trabalhar com alinhador com essa ou outra empresa, e você vira um pouco refém disso, de não saber, será que é a melhor, será que é a que se enquadra no meu perfil, na minha forma de trabalhar, vou gostar do resultado ou não vou. Essa escolha, ela tem que ser feita de forma muito clara, né? E você tem que, na verdade, entender um pouco como funciona esse fluxo digital. O mundo nos transforma e o tempo é precioso. Acima de tudo, queremos ser mais produtivos e aproveitar mais os nossos momentos especiais. Surgem novos avanços tecnológicos na educação, na saúde, no agronegócio. E agora é a vez da odontologia digital. Nós, da Dental Cremer Digital, trabalhamos com equipamentos digitais eficientes e seguros para os nossos clientes. São soluções que contribuem com a evolução digital das clínicas, dos laboratórios e com a sua evolução profissional da área odontológica. O scanner intraoral Tri-Shape Trios é um equipamento leve e portátil que permite realizar o escaneamento multifuncional de arcadas, possibilitando desde a captação da imagem em alta definição e cores reais dos dentes, registros de oclusão dos pacientes até o acompanhamento da evolução do tratamento. Você também tem a possibilidade de realizar simulações de tratamentos e criar planejamentos digitais de sorrisos, com aplicativos exclusivos que só o Tri-Shape Trios oferece, num sistema aberto que permite o envio para laboratórios de próteses e ortodônticos. E os laboratórios de prótese também estão se tornando digitais. Desde a manipulação do gesso até a confecção da prótese, com o sistema Amanguirbá de tecnologia de ponta em CAD/CAM, os scanners de bancada de alto desempenho da Amanguirbá são indicados para todos os usuários que desejam escanear modelos de gesso para dar continuidade no fluxo digital de produção. O escaneamento intraoral gera um arquivo STL que pode ser usado no software de desenho Ceramil Mind ou em outro software CAD de sua preferência. As fresadoras da Amanguirbá são equipamentos de altíssima precisão que produzem diversos elementos por vez, permitindo que o seu trabalho laboratorial seja ágil, com qualidade e com um excelente retorno sobre o investimento realizado. Seja digital agora mesmo.